Olá, turminha, tudo bom? Meu nome é Jaqueline, eu sou professora de Sociologia e vamos iniciar mais uma aula para EJA Pernambuco. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Sociologia para a turma da EJA Pernambuco. Então, vamos falar agora sobre anomia. Anomia é uma teoria de Emile Durkheim, dando continuidade, ao nosso assunto, que fala sobre as teorias dele, e são teorias valiosíssimas para a gente pensar na sociedade atualmente. Bom, antes de falar diretamente sobre anomia, vamos falar sobre três coisas que causam a nossa vida social, que contribuem para isso. E a falta disso é justamente esse estado que Durkheim fala, que é um estado de falta de normas, de adoecimento social. Bom, primeiro, uma sociedade para se manter bem, ela precisa de coesão social. Isso tudo estamos falando a partir da teoria de Durkheim. E isso fique claro. Então, a coesão, eles são fundamentos comuns de ordem social. Esses fundamentos, eles são mantidos na sociedade de diversas formas, até porque as sociedades, elas são diferentes quanto às suas normatizações também. Mas os indivíduos, eles se mantêm unidos, principalmente, dentro de toda a sociedade, mas das sociedades principalmente mais simples, mas a partir de valores sociais comuns, regras de condutas comuns que são ensinados, são hábitos que nos são passados desde pequenos, são os nossos primeiros legados, como devemos nos vestir, comportar, podemos falar da questão de garantir essa existência e essa harmonia de sociedade a partir também de hábitos. Então, esses hábitos, esses costumes nos deixam coesos. Isso vem diretamente ligado a uma questão de uma consciência coletiva. Ora lá, vamos pensar o seguinte, uma consciência coletiva bem próxima a nós. Estamos agora no mês de julho, mas acho que já é agosto quando vocês vão ter essa aula, porém, tivemos um mês de junho, que geralmente, sempre, quando a gente fala de junho, a gente pensa logo nas festas juninas, nas festas de São João. E esse ano foi uma festa muito atípica. Por quê? Fugia dos nossos costumes. A coisa de nos confraternizar diretamente, aquele cheiro de fumaça, que também não fez muita diferença, mas assim, foi até bom. Mas os fogos, o estar juntos, a comida de milho, então tudo isso faz parte de um legado cultural que, ainda quem não goste muito de comemorar as festas juninas, por questões religiosas ou não, mas sente falta porque é algo que nos agrega, é algo que são hábitos que nos aproximam. Bom, então vamos lá dessa consciência coletiva. O que é essa consciência coletiva? Para Durkheim, ela é entendida como uma força motriz, é algo que nos impulsiona, Ela exerce uma força sobre todos os indivíduos de forma, como o próprio nome já diz, coletivamente, adequando, conforme essas normas sociais são impostas. Então, podemos dizer o seguinte, que a consciência coletiva, ela é reforçada por meio das instituições formais, a família, a escola, a igreja, elas induzem nosso comportamento primários, nossos comportamentos iniciais. A mãe, a escola diz o que é que nós podemos vestir, devemos vestir, o que comemos, então tudo isso é uma consciência coletiva. A gente não aprendeu a gostar de canjica, feijoada, cuscuz à toa. Isso fez parte dos nossos ensinamentos primários e que mantemos a maior parte ao resto da nossa vida. E o outro ponto é a coerção social. É um pouco diferente de coesão, Coesão é aquilo que é coeso, que nos aproxima. A coerção social é uma força, tem um caráter impositivo.
certo? Ela decorre dessa força externa que acomete o indivíduo, mesmo que seja contra a sua vontade. Você quer ir para a escola de todo jeito, não quer usar farda, quer usar um short micro, ou ir de camiseta, e aí você não pode, porque isso não faz parte das normativas, né? Então, de forma, mesmo que seja contra a sua vontade, você vai de farda, porque isso foi acertado na maior parte das instituições que regem essas normativas, a maior parte concordou, aderiu, e você, que é um indivíduo, a sua vontade ela não vai poder transpassar a vontade coletiva. E quando eu digo vontade coletiva, é muito mais pelos órgãos que determinam isso do que pela vontade da maioria dos estudantes. Isso eu estou dando um exemplo bem superficial, mas isso, né, geral. Pronto. Um ponto muito próximo da nossa, né, do nosso sentido aqui de falar sobre as normas, tem uma posição atualmente para uma questão de saúde coletiva, né? Uma questão pública, sanitária, de usar a máscara em locais públicos, certo? Para evitar ou diminuir a proliferação do vírus da Covid-19, certo? Você gosta? Não, eu acho que máscara ninguém gosta, mas precisamos para um bem comum, né? Então, assim, utilizamos. Alguns indivíduos não querem ou não, né, não veem necessidade da adesão desse novo modo de viver, desse novo costume, né, desses novos hábitos. Porém, o que acontece, a maior parte das cidades, dos estados já estão tomando essas, né, prerrogativas de punição. E é justamente isso que acontece. Quando essa função de limite, de estruturar a vida, né, e suas ações, elas levam assim, a você agir de certo modo, sob pressão, mas mesmo assim, a norma está lá, há uma pressão para um bem coletivo, e você quebra essa regra, caso você não aceite, né, não vá aderir a isso, a esse modo, o que acontece é que, por meio de uma consciência coletiva, você vai sofrer repressão e sanções que serão utilizadas a partir das instituições de controle. Essas instituições de controle pode ser uma multa, pode ser uma prisão, dependendo do caso, né, que isso ocorra. Bom, então, para entrar nesse estado de anomia, é justamente essa, a gente pode dizer que uma sociedade ela não está coesa, as consciências coletivas estão frágeis e a coesão social não está mais que fazendo efeito. Vamos entender o seguinte, qual é o conceito de anomia? A anomia ele foi cunhado por M. Durkheim, sociólogo francês, né? E quer dizer ausência de desintegração das normas sociais. Aquelas normas, a coesão, ela foi desintegrada, ela é pouco sustentável, ou assim, seus pilares estão frágeis. Esse conceito ele surgiu com o objetivo de descrever as patologias sociais. Observar, né, Durkheim observou que a maior parte que as sociedades que cresciam a partir da Revolução Industrial, né, as sociedades modernas, ela veio esse processo, né, de urbanização bem acelerado, e essa falta de solidariedade das novas formas de organização das relações sociais. E a influência da economia na vida das pessoas. Elas vão pensar o seguinte, você vinha daquela vida, vamos lá, um estado, você via de um feudo, a maior parte das pessoas viviam uma vida rural, né, onde elas plantavam, colhiam para seu sustento, a economia era muito mais próxima a maior parte era no escambo, né, nas trocas do que se fazia. As produções eram muito mais manufatureiras do que
o uso da indústria, né, industrializados, isso, né, tornou-se o objeto de estudo para Durkheim observar que havia uma fragilidade nessas novas configurações de cidade, nessas novas configurações sociais, por conta da urbanização. Então, estado de anomia é a falta de sentido ou de referências da sociedade moderna. Quanto mais ela cresce, mais complexa ela fica. É isso? Quanto mais a sociedade, quanto maior a sociedade, mais complexidade. Então, essas referências de coesão, dos valores, principalmente da questão dos valores morais, são muito frágeis. Então, há uma dissipação, né, nesse sentido. E isso está muito mais preso à questão da solidariedade orgânica, tá? Dessas sociedades mais complexas. Devido ao progresso econômico, pode causar crises sociais momentâneas, sabe? A questão da disputa. Existe essa disputa no meio, assim, desse progresso econômico, de querer alcançar espaços, ser melhor, conseguir o lugar ao céu, só que não há espaço para todos, então há uma rivalidade entre os seres sociais, né, entre os indivíduos. Podemos concluir dessa forma, resumir dessa forma. E um outro ponto, né, para o estado de anomia, né, de uma outra característica, é um poder regulador social, vai perdendo espaço para os desejos egoístas. Lembra que a gente falou da coerção? Se você não adere a um bem comum, é porque principalmente, você está deixando o seu desejo individual ser superior a um bem coletivo. Bom, isso se deve principalmente a esse individualismo moral. E como resolver esse individualismo moral? Por que eu estou me comportando de uma forma doentia aos demais? Para Durkheim, da seguinte forma: como é que podemos reverter isso ou prevenir isso? A solução para o caso da anomia social é justamente que nós possamos entender que nosso individualismo moral, o que eu faço, vai incidir diretamente sobre a sociedade. Então eu preciso ter respeito, simpatia aos outros seres humanos. Ora, eu não vivo num mundo só. E não é porque eu concorde e eu não goste do seu modo de viver, da sua forma de viver, que eu vou simplesmente lhe agredir ou lhe desrespeitar. Eu preciso entender o seguinte, que se eu quero espaço, eu preciso lhe dar o seu espaço, desde que esse não ofenda ninguém. A gente viu nas redes, né, sociais, na internet, o tempo todo um discurso de ódio. Para que esse discurso de ódio? O que o outro faz está te afetando diretamente? Se ele não te afeta diretamente, por que esse veneno, né? Essa forma de comportamento agressivo e destrutivo, que nenhum bem vai trazer à coletividade? Vamos pensar dessa forma. Um outro ponto é a responsabilidade consciente do indivíduo em relação à vida coletiva. Eu não usar máscara, eu podia ficar doente e eu morrer e acabou-se, mas não é dessa forma não, gente. Eu apenas não vou apenas adoecer, certo? Se usar ou não. Pode ser até que não adoeça, mas eu posso levar o vírus para outras pessoas. Então, se eu não tem um comportamento coletivo aceitável, decente e consciente, eu estou sendo irresponsável. Eu posso levar aquela minha doença, eu posso levar o vírus para o meu pai, para minha mãe, para meu avô, para uma criança que está doente, que tem uma imunidade baixa. Então, não é só por mim, é pelos demais. Eu preciso ter uma atitude responsável, certo? O outro ponto: autonomia para desenvolver a sua moral individual. Não é porque o outro está fazendo errado que eu vou fazer também, certo? Existe uma postura que tem que ser autônoma. Fulano jogou o lixo, todo mundo está jogando lixo pela porta pela janela do ônibus.
eu faço parte do mundo, mas aquelas frases que as nossas mães educam, você não é todo mundo. Seja autônomo para desenvolver uma moral individual. Então, assim, corre seu lixinho, leve para a lixeira, bota na sua bolsa, no bolso, até chegar num ponto de descarte. Isso faz com que a sua vida seja bem melhor. Vamos imaginar quando chove? O que acontece quando chove na nossa cidade? A gente vê aquele lixo jogado pelas janelas, jogado nas ruas, tudo do lado de fora. E quem sofre mais é justamente quem mais precisa. É quem mora em áreas de maior risco. Vamos lá. Outro ponto para sanar esse estado de anomia é entender as razões de sua conduta em relação à sociedade. Eu estou sendo simpático à minha sociedade ou estou sendo antipático? A minha conduta está sendo positiva ou negativa? Vamos entender as razões e assim trabalhá-las. Legitimação do individualismo moral na democracia. Eu preciso legitimar esse meu individualismo. Eu quero uma vida democrática. A palavra democrática vem do entendimento de governo do povo. O que eu estou fazendo está sendo democrático, está sendo para o bem geral? Eu estou contribuindo para esse governo do povo, esse governo que eu ajudei a colocar no poder. Não estou falando assim somente da questão federal e da questão de junta, mas eu estou falando de uma dinâmica total, tá? Porque quando a gente vai falar de democracia, nós estamos falando além de um governo estabelecido, até porque quando a gente vota, a gente passa uma procuração para o sujeito nos representar. Se a gente não cobra, é porque está tudo bem. Então, assim, precisamos pensar um pouquinho na nossa conduta individual, novamente. Bom, tem um recorte aqui, uma frase que vocês já viram. Se não viram, atentem, prestem atenção a elas. Quando os costumes são suficientes, as leis são desnecessárias. Quando os costumes são insuficientes, é impossível fazer respeitar as leis. Olha só, o que eu aprendi com a minha mãe, com meu pai, com minha família em geral, não precisa nem de lei. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que é certo para fazer e eu vou fazer. Quando esses costumes, esse aprendizado e a minha moral, no caso, essa minha individualidade social, ela é frágil, não importa quantas leis tenham, não é porque tenha lei tal que eu vou fazer. Mesmo que tenham várias, eu vou continuar a desrespeitar. Porque eles são insuficientes. Certo? Então, assim, independente de ter lei ou não, de ter alguém regulando ou não, de ter alguém... Vamos dar um exemplo simples. Eu bebi, eu sei que não tem blitz, e eu vou dirigir. Na hora. Nossa, eu estou sendo irresponsável. Não é porque não tem blitz, não é porque eu não vou ser punido, pensar dessa forma, que eu vou assumir a postura irresponsável de dirigir bêbada, embriagada ou com os reflexos fragilizados por conta da bebida, porque afeta diretamente. Bom, então é isso. Não é preciso de algo formal ou de alguma coisa que me vigie para eu fazer o que é certo. Eu preciso fazer porque é bom, e é bom para todos, e é bom também para mim. E é isso, gente. Um grande abraço, até a próxima aula.